Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, já quero parabenizar todos vocês que estão participando, desta consagração, deste propósito de jejum e oração, A Bíblia é clara em dizer que sem santificação nós não veremos a glória de Deus. Ou seja, sem separação é impossível provarmos da intervenção sobrenatural divina de Deus. Quer viver o sobrenatural? Tem que haver renúncia. Tem que haver separação. Entende? Então, a renúncia aponta para alguém que é separado. E quando nós somos separados, quando nós fazemos algo que está voltado a Deus, Deus ele é fiel e justo para retribuir a nós 100 vezes mais o galardão sobre essa terra. Então tudo que você faz em favor do reino de Deus, Deus ele vai te retribuir, queridos. Não fazemos por interesse a nada a não ser ofertar mais de nós a Deus como uma simbologia de oferta, de sacrifício vivo, santo, agradável diante dos olhos dele. Porque nós compreendemos que um dia ele nos resgatou da onde? Do mundo, do lamaçal do pecado. E nos trouxe agora para um lugar de quê? De santificação. Onde o sangue dele nos purifica, nos lava e nos reme. Entende? Então já não pertencemos mais ao mundo, não fazemos mais parte do mundo, mas sim das coisas que são de lá de cima, do alto, do nosso Deus celestial, Saiba, queridos, que na medida que a gente se separa, se colocando, diante de Deus com sacrifício de oferta de jejum, isso no mundo espiritual causa um grande impacto. É isso mesmo. No mundo espiritual causa um grande impacto. Lembra da palavra que a gente estava lendo ontem? Foi Marcos 9, que disse que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, do jovem. Por quê? Jesus disse: "Ô geração incrédula", E a palavra de Deus é clara em dizer também que há tipos de entidades, de demônios que só saem por meio do quê? Do jejum e oração. Ou seja, a casca de demônio que só sai por meio de jejum e oração. O que o jejum e a oração faz? O que? Ele reduz a soberania de Deus? Não. Ele muda Deus? Não. Mas ele muda a mim e a você. Ele traz a mim e a você sensibilidade em ouvir a voz dele, em enxergar, como Paulo descreve, não andeis segundo vistas humanas, olhos carnais, mas sim pelos olhos da fé. Então, peraí, a visão óptica ela vai no mais profundo, na divisão do corpo, alma e espírito. É isso mesmo. Você começa agora a entender as coisas que vêm do alto. Por que Jesus falava em parábolas? E ele diz para os discípulos quando foi questionado. Porque os discípulos questionou a Jesus: por que o senhor fala em parábolas? Ele diz: porque a voz é dado o quê? Os mistérios de Deus, do Pai, querido. Então existem chaves na palavra de Deus que você vai conseguir, através dessa chave, abrir portas no mundo espiritual. Abrir portas. Que portas são essas? Os dons celestiais para poder discernir espíritos, para poder viver o sobrenatural de Deus. Deus diz, Paulo descreve: busquem os dons de Deus com zelo. Mas para quê? Para que os dons? Para poder agregar ao reino de Deus um trabalho. Deus coloca essas ferramentas nas mãos dos seus para quê?
para ser a diferença, para refletir a imagem, a semelhança do Altíssimo sobre essa terra, para pescar homens e mulheres, né? Porque Deus levanta homens líderes para ser pescadores de almas, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Lembra lá de Moisés? Ele mantinha os seus braços erguidos e o que acontecia? O povo prevalecia, eles venciam as batalhas. Os amalequitas estavam tentando contra Israel, mas na medida que Moisés posicionava os seus braços para o alto, o que isso representa? Intercessão, clamor, súplica, oferta de gratidão, porque você se rende aos pés de quem pode fazer algo por você. Você coloca como a liderança principal na tua vida o governo de Deus. Então, ele mantinha os braços levantados, o povo chamado Israel prevalecia, vencia, né? Os Amaleque, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer, lá em Êxodo 17, versículo 10 adiante, vai falar que quando ele mantinha os seus braços levantados, Israel vencia. Quando ele abaixava, Israel perdia. Veja só, eles colocaram até pedra embaixo dos braços para manter o quê? Levantado. Mas os braços de Moisés eram pesados. Chegaram uma hora que foi necessário Arão e Ur segurar. Um segurou de um lado e o outro segurou do outro. Então o povo prevaleceu, o povo venceu, o povo recebeu o galardão de vitória. Então quando nós mantemos as mãos voltadas para o alto, os olhos fitados para o alvo, que é Cristo, que é Deus, no automático a vitória é nossa, né? Então nós temos que ofertar mais de nós a cada dia, né? O que eu queria abordar aqui, né, falar, é sobre a questão de maldições, querido, né? Ontem o Senhor estava falando, hoje o Senhor estava falando comigo acerca de maldições, né? Existem pessoas que carregam maldições, né? Por esses dias eu vi uma família, né? Pessoas que elas não são cristãos, né? Até ouviu falar, conhece a palavra, mas não seguem, né? Uma pessoa de longe, né? Com um histórico dentro da família de homicídio, né? Já foram, acho que 3 filhos ou mais assassinados, né? Olha só, tudo em pouco tempo, sabe? Vários filhos foram assassinados. Isso ocorre por quê? Por que ocorre esse tipo de coisa? Por que ocorre uma estatística de que boa parte de famílias morrem de diabetes, morrem de câncer, morrem de infarto? Por quê? Explica. Isso são maldições hereditárias, querido. Às vezes são coisas que a pessoa nem buscou aquilo, entende? E acaba que recai essa maldição por quê? Por falta de conhecimento. O que traz a libertação? A palavra de Deus. O que traz a libertação? A separação. Entende? Então veja só, Caim matou quem? Abel. O que aconteceu? A Bíblia diz que ele foi amaldiçoado. Foi amaldiçoado pelas ações dele, pelas próprias ações. Entende? Porque Deus diz, Caim, olha só, o pecado jaz à porta. Ou seja, Deus avisou ou não avisou? Que o pecado já estava batendo na porta do coração dele. Avisou, né? É aquele famoso ditado, né? Que avisa, amigo né? Então Deus avisou, mesmo assim, o que ele fez? Deixou a soberba tomar conta, a ignorância tomar conta. E ele cometeu homicídio, matou o seu irmão, Abel.
Então Deus, ele diz o que? Olha, peraí, existem consequências e colheitas que o homem irá aí receber sobre essa terra, mediante ao que? As suas ações. Caim morreu? Não morreu. Ele não morreu. Ele simplesmente, Deus, ele colocou uma marca nele e diz, olha, se alguém tentar matar Caim, receberá o quê? 7 vezes o seu castigo. Então, a justiça de Deus diante do nosso corpo, diante das ações sobre essa terra, ela se faz presente. Ou seja, são as chamadas consequências. Caim agora tem um filho chamado Enoque. E ele andava com quem, a Bíblia diz? Com Deus. O homem foi transladado, sumiu. Peraí, maldição pode ser quebrada? Com certeza. Senão a maldição que estava sobre Caim, cairia sobre Enoque. Mas não caiu. Porque Enoque escolheu andar com quem? Com Deus, queridos. Então, quando essas pessoas elas se achegam diante de Deus, maldição não pode prevalecer. Entende? Maldição não pode prevalecer. E isso segue de família a família. Isso repassa por gerações. Por quê? Porque existem portas de entrada. Eu chamo isso de quê? De legalidade. Né? Tem pessoas que começam a passar por um processo de libertação e não consegue concluir. Por quê? Porque no momento que a pessoa ela entra num processo de libertação, ela entra para uma aprovação, né? Ela entra para uma aprovação. Então, mediante aquela aprovação, se ela persistir, perseverar na fé, porque o que está sendo provado é a fé dela, o que acontece? Ela vence, o momento da libertação chega. Libertação não é só colocar a mão sobre a cabeça de alguém e dizer para o demônio, sai. Não. É um tratamento. Para Satanás entrar na vida de uma pessoa, ele precisa de o quê? De legalidades. Ele precisa de ser convidado. Então as pessoas elas acabam convidando Satanás na inocência. Inocência, sim, do pecado. Acaba gerando o pecado de estimação, né? E isso vai gerando o quê? Consequências e acúmulos. Então tem pessoas que acham, né, inocentemente na sua concepção humana, no seu pensamento humano, que pecar, isso não vai trazer consequência. Mas por trás das ações promovidas pelo corpo, isso gera consequências, não só uma chamada colheita nessa terra, mas naquele grande dia, diante do quê? Do tribunal de Deus, né? Não vai passar batido não, querido. Todos darão conta, todos. Então, quando a pessoa entra nesse processo de libertação, né? Em alguns casos entra no processo de até manifestação espiritual, né? As pessoas manifestam. Elas têm que perseverar o quê? Na fé. A fé vai ser provada para ver se realmente quer, deseja, se realmente está, digamos que apto ou apta a se entregar realmente a Deus. Então, em meio a essa entrega, existe aí um processo de colaboração. A pessoa que passa pela libertação, ela tem que confiar na liderança, em quem Deus está usando para poder o quê? Trazer a libertação dessa pessoa, né? Então, essa pessoa tem que confessar alguns tipos de pecado a Deus. Por exemplo, tem pessoas que a vida sentimental é destruída. Vamos supor, mas ela esquece que quando ela namorava aos seus 15, 16 anos, ela fez promessas de casamento, né? Quando ela teve outros relacionamentos, fez promessas, alianças através do quê? Da palavra. E o que aconteceu? Aquilo gerou legalidade na vida delas. Aquilo gerou uma aliança de alma. Então os relacionamentos futuros são tudo frustrados. Por quê? Porque não houve renúncia. Não houve quebra de aliança. Então
na grande maioria das vezes, o inimigo ele acha isso como porta de entrada na vida de uma pessoa. Então a pessoa deve o quê? Colocar o seu joelho no chão, lembrar das pessoas que fizeram promessas e ali declarar que está desligando a sua alma de toda aquela aliança de promessa não cumprida lá atrás. Isso é quebras de quê? De alianças. Isso é o quê? É você romper portas que geram legalidade para Satanás, né? Por uma porta ele entra, que porta é essa? Ações. E por 7 ele bate em retirada. Entende? Então, o processo de libertação não é só em nome de Jesus manifesta e sai, não. Tem que descobrir as raízes que estão sendo aí, que está alimentando, né? Todos os ramos, os frutos que estão sendo gerados, frutos de consequência, né? Tem pessoas que começaram o processo de libertação, eu já tratei com pessoas assim, que essas pessoas elas não suportaram o processo, preferiram voltar para a bebida, preferiram voltar para as baladas, preferiram voltar para as coisas do mundo. Por quê? Porque no momento que estavam passando por libertação, essas pessoas se sentiram o quê? Coagidas. Satanás vai coagir as pessoas. Vai dizer assim, olha, se você está na igreja, se você está buscando que eu saia daqui, eu não vou te deixar em paz. Ele ameaça as pessoas, entende? Então o reflexo disso é o quê? É a ameaça, é a opressão, né? Ele investe pesado. Então a pessoa decide não ir mais para a igreja. Peraí, tô cansado, tô cansada, não quero mais. O que acontece? Ele vai ficar quietinho. Ele já não vai mais atuar na vida da pessoa na questão da opressão. Por quê? Vai tentar trazer a mente do homem que, olha só, você estava buscando a Deus, olha como a sua vida bagunçou. Você parou de buscar a Deus, olha como tá tudo bem. E a pessoa não tá bem. A palavra de Deus diz, há caminhos para o homem que parece ser o quê? Bom, mas o final dele conduz ao quê? Evangelho genuíno é regado de luta, perseverança, de fé em fé, de construção de fé progressiva, querido. De repente você está passando por um processo de libertação e você está dizendo, pastor, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil sozinho. Mas com Jesus vai se tornar fácil. Sabe por quê? Vai chegar um momento que essa luta vai acabar. Na medida que algo é construído, tem que ser o quê? Desconstruído. Há um processo de crescimento e há um processo de quê? De regressão. Então tem que desfazer isso, derrubar essas muralhas. E muitas das vezes as consequências disso refletem uma opressão na vida de pessoas, né? É bom as pessoas entenderem isso, né? Por quê? Porque quando elas param de buscar a Deus, param de estar aos pés de Deus, o inimigo cessa o ataque, cessa a opressão, mas ele fica camuflado na vida da pessoa. Ele fica ali e a Bíblia diz que quando sai um adversário e ele retorna e a casa está vazia, ele traz mais 7 com ele. Então, começou um processo de libertação, desistiu, o cenário vai ser catastrófico. Vai perceber, pastor? Na grande maioria das vezes não, porque o diabo ele é astuto. Ele não vai demonstrar as ações dele diante de uma vida. Ele vai fazer o quê? Ficar camuflado. Tinha 3.000 legiões trabalhando contra a vida, agora multiplica com mais 7. 7 vezes. A cada uma volta 7. Se sai um, volta mais 7. Agora multiplica tudo isso. Veja o quanto isso não é destruidor. Então os processos futuros de libertação vai ser um processo mais dolorido. Entende? Vai ser processo dolorido. O mundo espiritual é real, querido. Não adianta querer fugir disso, não. Amém? Então existem sinais de maldição, né? As maldições elas podem vir por meio de consequências de parentes, né? No meio da família.
Você vê aquelas pessoas que tem bastante suicídio no meio da família, isso é maldição. Eu vou abordar mais sobre isso depois, tá bom? Então existem grandes sinais. Quais são? Olha só, sinais de família com a vida sentimental destruída, sinais de pessoas que de índice de suicídio dentro da família, sinais de pessoas que cometem homicídios, sinais de vícios, sinais de prostituição, são diversos sinais, né? Alguns dos sinais que vem acompanhando as maldições, o inimigo na grande maioria das vezes tenta até corromper essas pessoas. Corromper de que forma? Vamos supor, essas pessoas sofrem essas opressões e o inimigo, na grande maioria das vezes, laça elas pro lado do quê? Pro lado do ocultismo. E começa a dizer que eles têm mediunidade, que eles têm a sensibilidade de desenvolver essas coisas, que isso é herdado de geração. E as pessoas acabam o quê? Entrando nessas religiões pagãs, né? Associando aí as suas almas, né? Aliançando as suas almas a esses deuses do mundo, né? Então é uma coisa muito séria, queridos. É uma coisa muito séria. Depois eu vou trazer mais informações, vou trazer mais experiências daquilo que eu já passei, né, com pessoas, né, que vieram aí dessas linhagens, como foram os processos de algumas pessoas sem dar nome, né? Então é entrega, é renúncia, é esforço. O reino de Deus é tomado à força, a esforço. Amém, queridos? Vamos orar para não estender muito, né? Eu vou cessar aqui a questão do de ensino, né? De falar dessas coisas de momento, né? Mas eu vou trazer sempre no canal mais informações em relação a isso. Mas o que eu quero frisar a vocês: maldição só pode acompanhar a geração de uma pessoa se ela permitir. Se ela entrar na síndrome de que tudo é normal, de que doença é normal, de que atitude é normal, de que tudo não tem nada a ver, esquece, querido. Esquece, isso flui. Tem que ter uma mente renovada em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele quebra as maldições. Ele é a aliança da quebra de maldição. Entende? Ele se fez... Paulo vai descrever que ele se fez o quê? Lá em Gálatas 3. Que ele se fez maldito. Né? Ele carregou as nossas transgressões. Então, quando nós agregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nos unindo a Ele, nós formamos uma aliança com Ele. Então nós já somos, a partir desse momento, libertos de tudo que não provém do alto, né? Porque tudo que Deus tem para nós é o quê? Toda bem-aventurança. E tudo que o diabo tem para o ser humano é roubar, matar e destruir. O papel dele é esse. Mas Jesus veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. É isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Então, se afirmem na fé. Jejum, oração, leitura bíblica, separação, fugir do pecado. É necessário tudo isso. É um pacote completo para vivenciar a intervenção de Deus e para gerar aí o escudo da fé, a resistência ao ponto do adversário bater em retirada aí contra as nossas vidas. Amém? Vida de sujeição a Deus é tudo que Deus espera em nós, né? Ele espera em nós o que? Ó, eu fiz o papel principal. Dei uma chance, dei oportunidade. Peguei meu único filho, coloquei na cruz em favor de vocês. Agora só obedeçam, né, a minha palavra, os meus mandamentos, e nós vamos aí gozar de tudo do bom e do melhor, não só diante da terra, mas naquele grande dia diante do nosso Pai. Amém, queridos? Então depois eu vou ensinar vocês sobre essa questão de renunciar, como romper algumas alianças, né, do passado. Vamos orar?
Senhor meu Deus, meu Pai, neste momento nós queremos agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos ser grato ao Senhor, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado livramento, tem aberto os nossos olhos e os nossos ouvidos em ouvir, enxergar as coisas que são do alto. Senhor, como o profeta Isaías disse, que chegará um tempo que as pessoas, os povos teriam olhos, mas não enxergariam, teriam ouvidos, mas não ouviria, porque o coração estava longe do Senhor, porque era um povo que adorava somente em lábios, era um povo que adorava somente nas ações daquilo que afirmava suas mentes, deixavam de afirmar as mentes na palavra do Senhor, deixavam de afirmar as mentes em criar aliança, raiz na palavra do Senhor, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, queremos nos colocar diante do Senhor como oferta, como corpo santo, sacrifício vivo e agradável diante do Senhor, Pai. Queremos pedir ao Senhor, Pai, para nos perdoar se hoje cometemos algum pecado, alguma ação, alguma transgressão ou algo que entristeceu ao Senhor. Queremos pedir também, Pai, para que o Senhor venha, Pai amado, adentrar em meio às nossas vidas, alcançando também, Senhor, os nossos perseguidores, Pai. Porque a Tua palavra diz para orarmos pelo que nos perseguem. Pai, aqueles que nos perseguem nós colocamos nas Tuas mãos, Pai. E nós Te pedimos para alcançar. Te pedimos, Senhor, meu Deus, meu Pai, para dar uma chance. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores. Que um dia, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos alcançou. Que um dia, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu uma chance. E eu creio, Pai, que essa chance ela é gerada para todos, até mesmo por aqueles, Pai, que parecem que não tem chance, parecem que não tem mudança, Pai. Senhor, nós temos que agir com compaixão em favor até dos perseguidores, porque nós sabemos que as armas das milícias dessa luta não são carnais, mas são espirituais, Pai. Deus amado, converte os corações de pedra, Senhor. Converte, Senhor, meu Deus, meu Pai, almas para o Teu reino, Pai. Senhor, que através da vida deste homem, desta mulher, através da minha vida, almas possam conhecer ao Senhor, almas possam ser tocadas pelo Senhor, vidas venham ser transformadas através das nossas vidas, Pai. Porque vidas gera vida, Pai. E nós queremos ser, Pai amado, um representante legal do Senhor sobre essa terra. Queremos, Pai amado, ser um discípulo do Senhor leal sobre essa terra. Queremos, Pai amado, refletir o caráter divino do Senhor sobre essa terra, Pai. Nos ajuda a despir de nós mesmos a cada dia, Pai, para poder cada vez mais alcançar, Senhor, meu Deus, meu Pai, mais do alto, mais do Senhor. Que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que nós possamos diminuir para que o Senhor apareça, Pai. Estamos aqui, Senhor, em meio a este propósito de jejum, oração, de santificação e revestimento, Pai. Buscando estar com os nossos ouvidos aptos a ouvir a Tua voz para seguir toda a direção do Teu Espírito. A Tua palavra diz que Paulo foi impedido de descer à Ásia, à Frígia, por intermédio ao Teu Espírito Santo. Dê a sensibilidade, Senhor, dos Teus filhos, das Tuas filhas ouvirem a Tua voz, Pai. De compreender as coisas que são de cima, de estarem com os vossos corações afirmados nas coisas santas do Senhor, Pai. Ajuda cada um deles, Pai. Pai, alimenta mais os nossos irmãos desta noite, Pai. Dê a eles, Pai, mais do alto, mais de Ti, Pai.
traz o convencimento ainda mais por meio do teu Espírito, porque nós sabemos, Pai, que o Espírito Santo ele é encarregado de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Entra ajudando, Pai, este homem, esta mulher a compreender, Senhor, como funcionam as coisas que são do alto. Que as coisas espirituais são muito mais real do que as coisas carnais, Pai. Aviva, Senhor, convence, transforma, muda, Senhor. Enche o teu povo, Senhor, leva mais profundidade no meio da tua palavra, Senhor. Porque é a tua palavra que convence, a tua palavra que liberta, que cura. A tua palavra já diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quanto mais conhecimento, quanto mais busca, mais intimidade, mais nós nos tornamos libertos. Porque nós crescemos na graça e no conhecimento. Ajuda este homem, esta mulher, Senhor, a alcançar a sensibilidade do teu Espírito, Pai, para vivenciar as maravilhas santas do Senhor, é o que eu te peço, Pai. Quebra o arco, quebra a lança, quebra, Senhor, todo jugo contra as nossas vidas, Pai. Quebra todas as maldições contra as nossas vidas, porque vivenciamos a bem-aventurança na nova geração, da aliança que fizemos com Cristo Jesus, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, vai calçando o teu povo, sim, Senhor, na preparação do teu evangelho santo e sagrado, Senhor. Vai colocando a chama viva da tua palavra dentro dos corações, para que o teu povo possa, Senhor, se entregar diante do Senhor cada vez mais, Pai. Dai, Senhor, o teu povo novas mentes, novos olhos, nova boca, novas ações, novas mãos, Pai. Novos membros do teu corpo, Pai, para poder refletir as ações do alto. A boca, Senhor, que era usada para amaldiçoar, que era usada para denegrir o corpo, Pai. Agora que essa boca seja santificada para sair palavras de bênção, para poder proferir profecias do alto, coisas do alto, Pai. Olhos, Pai, que possa refletir na vida do teu povo, Pai, um resplendor do teu Espírito, da chama viva. E não, Senhor, meu Deus, meu Pai, engodar os desejos e deleites da carne, Pai. Ouvidos para se atentar à tua voz, à tua palavra, para gerar, germinar, crescer o crescimento. Gerar, germinar, Senhor, o desenvolvimento da intimidade, Pai, entre o homem e o Espírito Santo do Senhor. Que a nossa carne diminua, Pai, mas que o teu Espírito Santo cresça, governe, lidere as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Bom, abertura do segundo dia deste propósito, né? Fiquem vigilantes, vigiem, fugem de confusão, de briga, de contenda, de tudo que não agrada ao Senhor. Amém? Lembre-se, seus olhos são portais, sua boca são portais, suas mãos são portais, todos os membros do teu corpo são portais no mundo espiritual. Depois eu vou falar mais sobre isso, amém? Mas fiquem vigilantes por meio das ações e até mesmo dos pensamentos. Vamos ficando por aqui. Já quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo. E, soldados, vamos avante, porque a vitória é nossa. A vitória é daqueles que fazem parte do exército de Cristo Jesus, e em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Deus abençoe, amados. Tchau, tchau.